Boa noite, queridos irmãos. Que bênção estarmos juntos adorando ao nosso Senhor. Que você possa colocar o seu coração, a sua vida à disposição da obra que o Espírito Santo tem para você. Eu queria te convidar a orar. Vamos orar juntos. Quem estiver ao seu lado, não deixe que faça nada. Fale assim, vamos ficar comigo, vamos adorar o nosso Senhor. Essa é a coisa mais importante que a gente pode fazer. Ó Deus de toda graça, Deus de todo amor, nós convidamos para que o Senhor entre em cada coração e em cada casa e faça a sua obra, Senhor. Tu pode todas as coisas e nós clamamos pelo teu poder sobre nós. Entra, Senhor, em nossos corações, faz morada. Senhor, dirige os nossos passos e que o nosso coração se curve diante da tua vontade. Obrigado por tua presença, obrigado pelo seu amor, obrigado pela tua misericórdia, e nós nos rendemos diante de ti, Senhor, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Aleluia. Entra, tudo aqui é teu, a casa está pronta, estamos esperando pra te encontrar. Brilha com tua glória, nos envolva com teu fogo. Vem e toma o teu lugar. Nós invocamos, acende a chama, que venha o teu reino. Nós nos rendemos e tudo entregamos para sempre. Cantaremos nós invocamos, acende a chama, que venha o teu reino. Nós nos rendemos e tudo entregamos para sempre. Cantaremos Hosana, Hosana, o noivo vem, o noivo vem. Entra, tudo aqui é teu, a casa está pronta, estamos esperando pra te encontrar. Brilha com tua glória e nos envolva com teu fogo. Vem e toma o teu lugar. Nós invocamos, acende a chama, que venha o teu reino. Nós nos rendemos e tudo entregamos para sempre. Cantaremos nós invocamos, acende a chama, que vem o teu reino. Nós nos rendemos e tudo entregamos para sempre. Cantaremos nós invocamos, acende a chama, que venha o teu reino. Nós nos rendemos e tudo entregamos para sempre. Cantaremos Hosana, Hosana. Invocamos, acende a chama, que venha o teu reino. Nós nos rendemos e tudo entregamos para sempre. Cantaremos. Aleluia, estamos seguros nas mãos do nosso Salvador. Entregue tudo nas mãos dele. Todas as preocupações, aquilo que você tem temido, todas as coisas que você precisa decidir,
que vocês possam entregar nas mãos do nosso Salvador. O controle está em suas mãos. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E seu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E seu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. Eu recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. Eu recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso,
teus braços, em teus braços é o meu descanso. 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 As ondas atendem ao meu mandar sossegar, sejam encapelado o mar, a ira dos homens, as forças do mal, tais águas não podem a naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai, seja o encapelado o mar, a ira dos homens, as forças do mal, tais águas não podem a naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Aleluia. O Senhor com a sua voz fez os céus, fez a terra. E Ele é o mesmo que, dando as ordens para que todas as coisas fossem criadas, ao seu comando e diante da sua voz, o nosso coração se acalma. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos orar juntos. Vamos descansar nos braços do Pai. Vamos descansar na vida de Deus. Ele é o nosso, toda a nossa força, é nele que está todo o poder e é nele que nós podemos descansar. Eu quero te convidar a orar nessa hora. Você chame a sua família, coloque diante do Senhor as suas necessidades, coloque diante do Senhor as suas preocupações, coloque diante do Senhor também tudo aquilo que você tem para agradecer. Se você está aí com o coração agradecido, faça isso, agradeça. A Bíblia nos diz que nós devemos ter o coração agradecido em todo o tempo. Então, diante do Senhor, suplicando, também precisamos ter o coração agradecido. Vamos descansar no Senhor, orando, falando com Ele nessa hora. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado. Obrigado pela paz do Senhor, pela alegria do Senhor. Obrigado pela força do Senhor que tem nos sustentado, tem cuidado de nós, Senhor Deus, e nós temos percebido o Seu amor conosco. Ó Deus, eu quero te agradecer porque o Senhor tem sustentado a nossa vida, a nossa casa, os nossos lares, e ainda, Senhor Deus, que passando por situações difíceis, e ainda, Senhor Deus, que passando por provas e lutas, nós temos sido mais do que vencedores. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor nos tem feito assim. Nada pode nos separar do Teu amor. Teu amor tem nos atingido em cheio. Muito obrigado por isso, Senhor. Pai, nós clamamos ao Senhor nessa hora. Clamamos para que o Senhor cure a nossa terra. Clamamos, Senhor Deus, para que nós possamos ver muito em breve
a vacina desse coronavírus, nós possamos ver muito em breve, Senhor Deus, um protocolo, Senhor Deus, de tratamento 100% eficaz. Eu não sei como o Senhor pode fazer o milagre, o Senhor é o Deus de todo poder, Deus de toda sabedoria, o Deus eterno, o Senhor pode nos curar imediatamente. Seja feita conforme a Tua vontade, Senhor Deus, mas nós clamamos por cura. Deus, eu peço pelas famílias, Senhor Deus, peço, Senhor Deus, por todos aqueles que estão conosco, acompanhando esse culto, vivendo esse culto, que possivelmente esteja com o coração apertado, aflito, contrito, em nome de Jesus. Olha para o seu povo, Senhor, rasgue os céus, faça chover bênçãos. Corações agradecidos, Senhor Deus, receba, Senhor Deus, o clamor, receba o agradecimento, receba, Senhor Deus, a voz do seu povo, Senhor Deus, em nome de Jesus. Atenda cada um segundo a tua boa vontade. Louvado seja o teu santo nome. Eu te peço pela igreja do Senhor Jesus aqui na terra reunida. E te agradeço, Senhor Deus, porque mesmo que distante do templo, a igreja tem sido, Senhor Deus, fiel, cuidadosa em adorar o Senhor, tem se reunido, Senhor Deus, com o coração entrelaçado, doando a vida, adorando, clamando, buscando orar uns com os outros, mesmo que por telefone. E nós te agradecemos porque nós temos visto uma igreja viva, poderosamente viva. Louvado seja o teu santo nome, bendito seja o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você pode nessa hora entregar a sua vida no altar através dos dízimos, das ofertas. Faça isso com amor, dedicação, alegria. Faça isso com boa vontade, porque o Deus de toda graça e de todo amor tem sido fiel. Então, em nome de Jesus, viva o amor de Deus também, entregando a sua vida através dos dízimos e dos bens. Em nome de Jesus, você faça isso assim, com boa vontade, com amor, com muita disposição. Vai aparecer o cartaz com a conta da igreja e as informações de como você pode fazer isso. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Quero te convidar a ler comigo a palavra de Deus no livro de 2 Reis, no capítulo 5, vamos ler do verso 1 até o verso 14. 2 Reis 5, do 1 até o 14, vamos ler a história de Naamã, herói de guerra, leproso. Quero conversar com você hoje a respeito do caminho da fé, do caminho do milagre. Nós vamos aprender um pouco com essa história, aprender um pouco com a vida de Naamã e vamos aprender um pouco mais sobre o poder de Deus, sobre a ação de Deus na nossa vida. Como nós precisamos e podemos trilhar o caminho do milagre. Como nós podemos trilhar o caminho do milagre? Diz assim a palavra de Deus, 2 Reis 5, de 1 a 14. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera a vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém era leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram cativo uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse ele à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim
E assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. E ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo, em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as suas vestes? Deixa-o vir até mim, e saberás que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou, e se foi dizendo: pensava eu que ele sairia a ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria sua mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são, porventura, Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Então desceu, mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ele ficou limpo. Como trilhar pelo caminho do milagre? Naamã era um homem poderoso, herói de guerra, general, era o chefe do exército da Síria. Naamã, comandante desse exército, cheio de êxito, ganhou muitas batalhas. Naamã tinha muito prestígio no meio daquele povo, tinha muito prestígio com o rei. Naamã era o segundo homem que mais mandava no país. Primeiro o rei, depois vinha Naamã. Naamã era um camarada, assim, muito inteligente, cheio de prestígio, cheio de poder, com muitas capacidades. Aqui nós vemos um homem famoso, benquisto, mas leproso. Era comandante do rei, era grande homem diante do seu senhor, tinha muito conceito, porque ele era o Senhor que dera a vitória à Síria, ele era herói de guerra, porém leproso. A lepra, até hoje, é uma doença que mata, mas naquele tempo ainda muito mais. Naquele tempo a lepra significava não só um problema físico, mas as pessoas consideravam uma pessoa maldita espiritualmente por ser um portador dessa doença. Naamã seria então uma pessoa discriminada se deixasse com que as pessoas vissem o seu corpo cheio da lepra. Naamã certamente seria uma pessoa subjugada, deixada de lado. Mas ele, portando aquela doença, certamente que vivia em sofrimento e precisava de um milagre. Naamã, um homem condenado, mas desejoso de receber a cura, precisava trilhar por um caminho chamado milagre. Somente o poder de Deus poderia curá-lo. Certamente que diante de uma doença como a lepra, ou portando uma doença como a lepra, Naamã já deveria ter tentado algumas outras alternativas, muitas outras alternativas. Mas naquele momento em que Naamã se encontra sem sucesso,
acontece algo na vida de Naamã em que ele começa então a trilhar por esse caminho, o caminho do milagre. Deus pode curá-lo e ele atenta para isso. E eu fico pensando, o que pode impedir uma pessoa de encontrar ou de trilhar o caminho do milagre? O que pode impedir uma pessoa de receber o favor de Deus? O que pode impedir uma pessoa das suas necessidades encontrarem com o poder de Deus, com o favor de Deus? A primeira coisa que a gente vê aqui, que Naamã vive, é que ele precisa vencer o preconceito, porque quando ele começa a trilhar por esse caminho, as portas são abertas através de uma menina que era escrava. Agora você pensa, mesmo naqueles dias, nos dias de hoje, ou em qualquer tempo, como é o grande general, o grande comandante do exército, o homem que manda somente abaixo do rei, num país inteiro, como que esse homem vai ouvir uma escravinha que ele mesmo capturara? Como que ele vai ouvir uma escravinha que vai falar sobre um profeta de um outro país, sobre um Deus que ele nem conhece a princípio, sobre um profeta que ele nunca ouviu falar? Como é que esse homem vai se posicionar com os ouvidos à altura dessa escrava? Mas esse homem começa então o caminho da cura, esse homem começa a trilhar o caminho do milagre, vencendo o preconceito. Ele vence o preconceito. E houve a pequena escrava. A menina, que era uma escrava que confiava no Deus de Israel, humildemente testemunhou da sua fé ali na casa do Naamã. E disse para a esposa do Naamã: quem dera o meu senhor pudesse ouvir o que eu tenho para dizer e pudesse ir até a minha terra, porque lá tem profeta. O Deus vivo, o Deus de Israel, através do profeta, pode curar o meu senhor. Olha, que menina corajosa. E ela abre a porta para Naamã passar, abre a porta do caminho do milagre para Naamã passar, e ele aceita. Então ela disse: gostaria que o meu patrão fosse falar com o profeta que mora em Samaria, pois ele o curaria da doença. Essa obediência à palavra de Deus tinha algo ali diferente. Ele atenta para a voz de Deus. Ele falou bem assim: não, essa menina tem alguma coisa aí. E ele fala com o rei: olha, uma menina, uma escravinha lá de casa, lá de Israel, e nós já ouvimos falar do povo de Israel, nós sabemos que o Deus vivo está com eles, eu preciso ir lá. E o rei apoia Naamã. E o rei diz para ele assim: não, vamos lá. Engraçado que tem uma outra coisa aqui que me chama a atenção, é que havia uma disposição. O Naamã se moveu, ele ouviu a voz da menina, abriu a porta para ele entrar no caminho do milagre, mas ele se move, ele caminha, e ele vai até o rei. Imagine você que o Naamã era um homem de prestígio com o rei, e ele não tem medo de incomodar o rei ou de falar com o rei a respeito da sua necessidade. Imagine você que, para você chegar à presença de uma pessoa tão importante, mesmo sendo general, não é tão simples. Mas Naamã não mediu nenhum esforço. Ele foi até o rei. Ele sabia que Deus tinha algo para ele. Ele falou: vou até o fim. Ele se moveu e foi em direção ao rei e falou: meu rei, preciso ir até Israel. A Síria e Israel eram inimigos. E Naamã levou consigo 300 quilos de prata, mais 60 quilos de ouro, e além de vestimentas caras. E ele vai até lá em missão de paz. Ele não vai lá para guerrear com ninguém, ele vai lá para pedir um favor. E ele vai cheio de presentes, se sujeita, se submete. Ele precisa do favor de Deus, ele precisa trilhar pelo caminho do milagre. E ele vai ciente de que algo de bom vai acontecer a ele, ele vai com fé. Sei que vai acontecer alguma coisa. Ela me disse que é um profeta em Israel. E ele chama a comitiva dele e segue viagem, cheio de presentes, depois de ter recebido a aprovação do seu rei.
e ele segue em direção a Israel. Interessante que quando ele chega lá, ele é recebido pelo rei de Israel, e quando ele chega lá para falar com o rei de Israel, com a carta de recomendação do seu rei, o rei da Síria, o rei de Israel recebe, e tendo lido a carta, aqui no versículo 7 ele diz: o rei de Israel rasgou as suas roupas e disse: acaso eu sou Deus para poder ter poder de tirar a vida e dar a vida e curar esse homem? Eu não tenho poder para isso. Eu não tenho condições de fazer isso. Então, entra em cena uma outra pessoa, o profeta Eliseu. E o profeta Eliseu, ouvindo falar, ele vai até o rei e diz assim: calma aí. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara suas vestes, mandou dizer ao rei: por que o senhor rasgou as vestes? Deixa esse homem vir até mim, manda ele vir aqui na minha casa, e ele saberá que há profeta em Israel. Aqui tem um outro ponto. Naamã vai cultivando a sua humildade, porque quando ele chega na casa do profeta, Eliseu nem recebe o Naamã. O cara era herói de guerra, segundo homem do rei, mandava depois do rei da Síria, era o que mais mandava no país. E Naamã, nessa hora, ele: meu Deus, o que é isso? Eu estou acostumado com todas as honras de um general, de um homem que é o comandante de um país. O que é isso? Esse cara nem veio falar comigo. Interessante, queridos, que às vezes nós queremos um milagre, mas nós vamos impondo para Deus, tem que ser do nosso jeito, segundo o nosso costume, segundo aquilo que a gente tem já delineado na nossa mente, segundo aquilo que a gente acredita e não o que Deus tem proposto para nós. Naamã pôde, nessa hora, ficar irritado. Diz a palavra de Deus aqui, que quando Eliseu mandou o seu mensageiro, Naamã ficou indignado. E ele começou a pensar: meu Deus, pensei que sairia ter comigo, se colocaria de pé à minha frente, colocaria sobre mim uma condição que fosse digna de mim. Mas Eliseu traz consigo os protocolos de Deus. E Naamã não está acostumado com os protocolos de Deus. Ele está acostumado com os protocolos do palácio. Era um líder estimado, sempre reconhecido publicamente, esperava isso, de receber as expressões exageradas de apreciação, presentes. Ele levou presente generoso, ele queria receber algo em troca. Assim procediam os monarcas com Naamã, por ele ser um homem benquisto, um homem inteligente, um estrategista de guerra aprovado. Mas Eliseu nem sequer saiu da sua casa para receber o homem. Em vez disso, ele enviou o seu servo e deu uma instrução para ele: olha, você precisa ir junto ao rio, olhar para o rio, mergulhar no rio 7 vezes. O que é isso? Será que eu vou ter que me humilhar dessa maneira e mergulhar nesse rio 7 vezes? E aí o Naamã, então, ele fala: olha, não são porventura Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores que todas as águas de Israel? Será que eu não posso me lavar neles, ficar limpo? E ele voltou indignado: eu vou ter que mergulhar nesse Jordãozinho aí, mais sujo do que os rios do meu país. Às vezes Deus quer usar um médico, às vezes Deus quer usar um enfermeiro,
Às vezes Deus quer usar um protocolo. Às vezes Deus quer usar uma pessoa simples para te falar. Porque o milagre acontece à maneira de Deus. O milagre acontece com as ferramentas segundo o protocolo de Deus. O milagre não acontece segundo a nossa vontade. As coisas de Deus não acontecem assim, um plim-plim, como se fosse aquela mágica e tudo acontecesse. Porque Deus tem muito mais do que um favor para nós. Deus quer muito mais do que isso. Eu quero milagre? Sim. Quero perseverar na obediência e receber o milagre? Sim. Mas saiba de uma coisa, Deus quer muito mais do que isso. Deus quer que a sua alma seja elevada à altura dele. Deus quer te dar salvação, Deus quer te dar vida, Deus quer te dar os olhos diferenciados, chamados olhos da fé. Deus quer te dar um coração abrigado no colo dele. Deus quer te dar uma vida em que dependa de Deus para o seu próprio favor, para o seu prazer, para a sua alegria, para a sua integridade. Deus não quer simplesmente tirar a lepra. Há muitas pessoas que desejam ter a lepra curada, e a lepra representa muitas coisas na nossa vida. Tem gente carregando lepra há anos e anos. E a vida se tornou a cura da lepra. E Deus está querendo realmente dar a cura dessa lepra aí, que eu não sei qual é. Pode ser o dinheiro, pode ser o favor de alguém, pode ser o seu casamento, pode ser o seu relacionamento com os filhos, pode ser o trabalho, pode ser a sua vida. Está leprosa, mas Deus quer te dar muito mais do que a cura dessa lepra que você tem, que eu não sei o que é, mas Deus sabe, você sabe. Deus quer que a sua alma seja submissa a Ele. Deus quer te abrigar. Mas Naamã foi lixado por Deus ali naquela hora. Você sabe que eu já fui desafiado a ter que entrar assim num rio mais sujo, que eu falei assim, não é possível, por que eu tenho que fazer isso, Deus? Eu já tive que falar com uma pessoa que eu não tive vontade de falar. Deus falou bem assim, entra nesse rio, meu filho. Vai ser cura para a tua alma. Vai ser favor, meu favor, eterno para você. Você vai pisar na eternidade, olha, com outro olhar. Meu filho, saia desse lugar onde você está, mergulhe nesse rio. Mas espera aí, não tem necessidade. Tem necessidade. E a gente às vezes faz assim como Naamã. O que é isso? Estou muito indignado. Pensava que ele iria ter comigo. Para que eu vou entrar nesse rio? Que é isso? Eu sou um general, eu sou um homem de guerra, eu sou o chefe. Nós resistimos a Deus. Nós resistimos a Deus e às vezes nós queremos deixar o caminho do milagre. Nós resistimos a Deus e às vezes a gente quer deixar o favor de Deus por causa do orgulho, por causa do preconceito. Mas Naamã perseverou. Deus deu para ele o cuidado de ensiná-lo ali naquele momento, e aí entra um outro fator aqui, a perseverança. Ele se enfureceu, encheu de orgulho o coração, e já havia decidido em sua mente a voltar, mas então, um dos seus súditos ali, meu pai, meu Senhor, se te houvesse dito, profeta, alguma coisa difícil, mas espera aí, arranca aí logo essa capa sua aí, arranca logo aí esse escudo, sua roupa, mergulha aí 7 vezes, custa nada. Você não pode acreditar nisso, mas acredite, tem gente que não mergulha, tem gente que vive levando a vida com essa palavra
curtinha, mas que define a vida. Custa sim, custa. Não vou mergulhar, custa. Custa, não mergulho. Não persevera. Prefere voltar. Queria te fazer uma pergunta. Você tem preferido voltar? Você está voltando? É só mergulhar 7 vezes, mas você está voltando? Você está deixando aí os seus protocolos falarem mais alto que os protocolos de Deus? Você está esquecendo da perseverança e mergulhar aí 7 vezes? Tão simples. Naamã botou o orgulho no pé, deixou tudo para trás, esqueceu da maneira como ele foi recebido pelo profeta, esqueceu dos rios que eram mais limpos na sua cidade, no seu país, esqueceu de tudo isso e deu um passo de fé. E ouviu Deus dizendo para ele assim: não pode ser do seu jeito, tem que ser do meu. Interessante que quando o pecado envolve uma pessoa, ela fica tão centrada em si mesma, que todas as coisas à volta dela estão erradas. Sempre ela tem a razão. O protocolo dela é sempre o melhor, sempre o certeiro, sempre o mais justo. Essa é uma característica do pecado. Foi assim que aconteceu lá no pecado original com Adão e Eva. Você conhece a história, quando Deus se apresenta para eles e pergunta: o que foi? O que aconteceu, Eva? E ela diz: foi a serpente. Não foi eu não tenho nada com isso. Foi a serpente. Eu estou bem, eu fiz tudo certo, meu protocolo estava limpo. E você, Adão, o que aconteceu? Eu não tenho nada. O que é isso, Deus? Eu não fiz nada. Meu protocolo está limpo, eu estou certo. Foi a mulher que o Senhor me deu. Então, quando uma pessoa está envolvida no pecado, está cheia de orgulho no coração, ela esquece dos protocolos de Deus. Ela esquece do perdão, ela esquece do amor, ela esquece da nova vida, ela esquece do recomeço. Ela esquece de se humilhar debaixo da potente mão de Deus, porque Deus aplaca todo soberbo. E Deus queria que Naamã trilhasse até ali em humildade, porque Deus não age num coração soberbo. Repito, Deus deseja que a nossa alma fique exatamente à altura dele. Ele deseja elevar. Por isso a gente precisa estar assim, com o mesmo coração de Cristo, aniquilados na presença de Deus, prontos para receber o seu favor, esquecendo daquilo que a gente acha, vivendo de acordo com o favor de Deus, com a vontade dele, com os desígnios de Deus, os propósitos de Deus para nós. Porque a vontade de Deus, o modo de Deus, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E por que eram 7 vezes? Eu acho que 7 tem a ver com modo e tempo. Porque quando você mergulha uma, tem um tempo menor do que mergulhar 7. Não é verdade? E o modo de mergulhar, às vezes a gente quer atravessar o tempo de Deus. Deus tem um tempo dele. O caminho do milagre depende de submeter ao tempo de Deus. Não é o nosso tempo, é o tempo dele. É o tempo oportuno, que é o tempo de Deus. É o tempo limite da sabedoria do Pai. É o tempo que está assim exatamente no lugar da perfeição. É o tempo de Deus, não é o nosso tempo. A gente quer adiantar, a gente fica ansioso, a gente responde, a gente diz: Deus tem o tempo dele. Não são 3. Mas por que são 3? São 7. Por que são 5? Também não sei, mas são 7. Por que não? Meu Deus, podia ser apenas 2. Não sei. Deus disse 7.
é para obedecer, é para sujeitar. Porque Deus não atenta somente para o seu desejo mais urgente, mas para a sua vida inteira. Para a sua vida inteira. E eu tenho certeza, Naamã nunca mais foi o mesmo. Mergulhou 7 vezes, passou por todas essas provas, chegou ao fim do caminho do milagre, aonde a nossa necessidade tem um encontro lindo com o favor de Deus, com o poder de Deus. E assim aquele homem levantou do rio limpo. Ele desceu, mergulhou no Jordão 7 vezes, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança. Ficou limpo, mas mais do que com a carne limpa, Naamã saiu com a alma transformada, com a vida transformada. Agora, um homem de Deus. Ele mesmo disse: nisto eu quero servir ao Senhor. Quero servir ao Senhor para sempre. Nunca mais oferecerei holocausto nem sacrifício a outros deuses. Verso 17 diz: senão ao Senhor. Eu tive a oportunidade de passar pelo caminho do milagre, recebi o favor que eu tanto desejava, mas fui surpreendido. A minha alma foi salva. Eu vivi o poder de Deus e eu fui todo lavado, todo transformado, todo refeito. Que coisa maravilhosa. Eu posso, assim, ler sobre a vida de Naamã, meditar sobre a vida de Naamã, mas também eu penso na minha vida. Tempo em que eu recebi de Deus a salvação, e eu senti mesmo a minha alma sendo curada, transformada, limpa pelo poder de Deus. Não há nada melhor do que isso. Não há nada melhor, não há nada mais precioso que isso. Deus resiste aos soberbos, contudo, graça aos humildes. Graça aos humildes. Nós precisamos viver sob os cuidados de Deus, sob o favor dEle. Qual é o caminho do seu milagre aí? Aonde Deus quer te levar? Sujeitai-vos, pois, então, debaixo da potente mão de Deus, para que Ele te exalte ao tempo oportuno, ao tempo dEle. Deus te abençoe. Essa palavra penetre no teu coração, na sua mente, na sua vida, e você coloque diante do Senhor todas as suas necessidades, as lepras. Coloque diante do Senhor todas as suas angústias e dores e fale com Ele: Deus, desejo sim trilhar pelo caminho do milagre, mas vá até o fim. Não pare, vá até o fim. Em nome de Jesus. Vamos orar. Oh Deus, muito obrigado. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor Deus, porque nós temos vida no Senhor, cura, transformação. E assim como Naamã pôde receber do Senhor o toque, a cura, a transformação da vida, assim nós clamamos, Senhor Deus, por cada um de nós. Sejamos limpos, transformados, sejamos, Senhor Deus, salvos, aqueles que precisam da salvação aqui. Eu quero pedir em nome de Jesus que o Senhor toque em cada coração que precisa, Senhor Deus, hoje da salvação do Senhor. Possivelmente tem gente me ouvindo aqui que precisa hoje ser salvo. Em nome de Jesus, toca, Senhor, toca. Retira toda a lepra, Senhor Deus, eleva a alma. Em nome de Jesus, Senhor, salva, restaura, para o louvor da Tua glória. Nós te amamos, confiamos em Ti, bendizemos o Senhor, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo esteja sobre todos nós, até que Ele venha. Em nome de Jesus. Amém.
Que Deus te dê uma semana abençoada. Que Deus te dê uma semana linda. Você que participa de uma célula, não deixe de participar. Essa semana, não deixe de ligar para o seu irmão da igreja ou fora da igreja. Não deixe de repartir o amor de Deus. Mande esse culto para 1 milhão de pessoas, se você puder. O da manhã, as lives que a gente tem feito. Participe. Vá lá na igreja se você pode. Deixe lá um sacolão. Todas as tardes a igreja está aberta. Nós estamos atendendo a muitas famílias. Se você pode, dê lá a sua oferta missionária. Não deixe de viver o melhor de Deus, de ser igreja. Ligue para pelo menos uma pessoa por dia. Pelo menos uma pessoa por dia. Você terminará a semana ligando para 7 pessoas. Que coisa linda. 7 pessoas sendo abençoadas por você. Deus te abençoe. Seja igreja. Viva para o Senhor. Não há nada melhor. Deus te abençoe. Uma semana linda na presença de Deus. Amém.